Eu queria convidá-los a abrir o seu app ou a sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 14, versículos de número 25 até o de número 35. Lucas, capítulo 14, versículos 25 até o último versículo do capítulo, versículo de número 35. E diz assim a palavra de Deus em Lucas 14, 25 a 35. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim, e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não poderá ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem conhecer, a zombam dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele, com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra e nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos trabalhado esse mês de fevereiro sobre discipulado. Espiritualidade saudável é o tema macro nosso, e discipulado, o tema específico deste mês. Se você tiver um tempo nessa semana, ouça o que Deus nos falou nessa manhã. Tem muito a ver conosco nesse tempo em que vivemos. Mas de uma forma específica hoje, a você que aqui está, ou a você que nos acompanha pela internet, ou a você que em algum momento vai ter acesso a esta palavra, nós queremos falar sobre o preço do discipulado. O texto nos dá 3 referências importantes. E nós precisamos entender que na vida sempre há um custo. Nós pagamos ou outros pagam esse custo para aquilo que nós desejamos, almejamos viver. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos o versículo de número 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Muitas vezes, nós consideramos que a nossa vida, ela precisa ser vivida do nosso jeito, da nossa forma, como nós de alguma forma construímos como um conto de fadas, em que todas as vezes o fim de um capítulo, e não só o fim de todo o livro, tem que ter um final feliz. Então, o nosso olhar é que nós possamos sempre ser bem-sucedidos em todos os passos, em todos os capítulos, em todas as fases da nossa vida. E a nossa fé, ela é construída dessa forma, em que nós sempre nos vemos ou desejamos que todo sucesso nos acompanhe em cada passo, em cada circunstância. E o nosso olhar para Deus é como aquele responsável para que isso ocorra. E o que acontecer, o resultado final precisa sempre ser estendido do nosso jeito, como nós pensamos. Então, dentro disso, olhar para o versículo 27 é entender que na missão do que nós vivemos, nós precisamos renunciar à nossa vontade, o nosso eu, entre aspas, as nossas expectativas até de ser bem-sucedidos conforme o nosso pensamento. Porque no olhar de Deus, alguns aspectos que nós imaginamos não ser bem-sucedido, daqui a pouco, na sequência da própria história, manifestará como um dos grandes marcos que nós já poderíamos ter vivido. Então, aos nossos olhos, desprezamos algumas ações, alguns momentos,
que poderão alavancar resultados muito maiores, mas que na nossa parcialidade da visão e de entendimento, nós não concordamos, nós não aceitamos. Nós, às vezes, por desejarmos essas partes felizes, nós deixamos de ganhar o resultado final, a conclusão, como resultado maior. Na designação de Deus, o passo a passo vai construindo, performando algo maior que Ele deseja sobre nós. Então, precisamos entender que para alcançar um resultado final, algumas renúncias precisam fazer parte da nossa vida e da nossa história. Essa semana, eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi dentro da minha casa, e é bom saber que vocês não vão contar para a Sofia, e então ela não vai saber disso. Mas nós estávamos com um dilema, porque o celular dela era totalmente espelhado no meu, plenamente. E eu não sei por que isso aconteceu, mas tudo o que ela via, de alguma forma eu via, claro que com todas as exceções éticas de algumas conversas privadas. Mas ela queria muito desassociar isso. E eu relutei bastante para que isso acontecesse, e essa semana isso aconteceu. E dentro disso, a pessoa responsável pela empresa de origem dos telefones estava dando as dicas, as orientações, e nesse contexto chegamos a um ponto de restrições. E eu tinha me deparado com isso lá atrás, mas eu não tinha oferecido restrições. E sabe que eu me deparei com umas coisas legais? E nisso eu comecei a colocar restrições, e comecei a colocar limites para algumas coisas. E de ontem para hoje, ela declara amor para mim a cada hora. Pai, funciona, o negócio é maravilhoso. A sua filha vai lembrar de você a cada hora e vai chegar para você: pai, você é maravilhoso, eu te amo muito. É claro que vem a segunda parte do processo depois, né? Mas só a primeira é boa demais. Porque as restrições, os limites, fazem com que a outra pessoa te busque um pouco mais. Quando nós olhamos para as circunstâncias que vivemos aqui na terra, Deus não restringe para nós, Deus não limita para nós os nossos usos de tempos, de apps, de algumas manifestações de redes sociais. Ele nos dá liberdade, mas algumas situações da nossa vida nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos estabelecer decisões, e nós precisamos renunciar, porque não dá, não é compatível, você não consegue fazer ao mesmo tempo. Então, é necessário, diante da dinâmica da nossa vida, decidir o que nós queremos, e a renúncia é uma dessas expressões. O que é que eu tenho que renunciar para que algo maior ocorra na minha vida, para que algo maior seja alcançável na minha vida? Então, o versículo 27 diz que quem estabelece renúncia, procurando de fato viver e pagar o preço, tomar a sua cruz, seguir a Jesus, entendendo o que é dele, o que é parte da sua missão de vida, seguindo, está com ele, é discípulo de fato. Mas quem não consegue renunciar, e quem não consegue tomar a sua cruz, e quem não consegue seguir ele, entendendo esses desafios e essas adversidades, não consegue ser discípulo de Jesus. Então, para ser discípulo de Jesus, a gente precisa renunciar aos nossos erros, nós precisamos tomar a cruz, assumir os nossos desafios e seguir em frente. Não existe possibilidade de ser discípulo de Jesus nos nossos dias sem tomar essa decisão, porque é incompatível o processo. O tempo todo nós nos deparamos com deuses na nossa vida, com referências de idolatria na nossa vida, com ações que queiram tomar o nosso tempo na nossa vida, a nossa atenção, os nossos sentimentos. Eu estava pensando até em sugerir o Cristiano, de dar uma camiseta para a Isabela aqui, quando a gente fosse fazer esse momento, mas como eu não tinha combinado com ele que ia fazer isso, mas estou pensando em fazer quando Sofia fizer 15 anos, assim, uma camiseta com a escrita assim: o meu pai me ama muito, e eu amo ainda mais. E atrás, assim: se você se interessar por mim, saiba disso, reticências. Na dinâmica da vida, a gente precisa perceber que há algo maior para nós, que há algo maior de Deus para nós, e que às vezes nos contentamos como muito pouco, com exceção de Isabela, que tem um bom namorado,
às vezes a gente se contenta com qualquer coisa, ou com qualquer um, no bom sentido, claro. Mas a gente precisa entender que na dinâmica da vida, as nossas escolhas farão diferença para nós, e farão diferença sobre o nosso futuro. Que o que estamos vivendo agora só vai ser multiplicado para frente, não se reduz. As nossas escolhas e decisões, elas se tornam gradativamente com mais efeito, com mais peso. É diferente escolher, no primeiro momento, permitir que o cidadão olhe para sua filha, mas o processo da escolha de namoro e depois casamento é um outro papo que a gente tem que ter numa área mais reservada com ele, né? Os pais. No contexto geral, a vida é assim. Nós precisamos entender que à medida em que nós vamos entendendo melhor a vida, a dinâmica se torna diferenciada. Se você quer ser discípulo de Jesus, aprenda a dizer não para o seu eu, a renunciar a algumas das suas vontades, a tomar a sua cruz, a assumir a sua missão de vida e seguir em frente. Não que você vai ter que sempre pagar o preço ruim ou mais difícil, porque nem sempre será assim. Na dinâmica da vida, nós vamos passar por perrengues, situações aqui e acolá, vão fazer parte dos nossos altos e baixos, as pedrinhas incomodando os nossos pés, as pedras grandes que precisamos escalar, mas nós precisamos aprender a dar graças a Deus por tudo, porque elas vão nos preparando para enfrentar o que ainda viveremos na frente. E a dinâmica é, o melhor Deus tem preparado para nós, e o melhor está reservado para nós, e o melhor nós vamos usufruir daqui a pouco, no tempo certo. Então, o que nós precisamos entender? Que sendo incompatível duas coisas, sendo valorizadas ao mesmo tempo, nós haveremos de amar mais a uma do que a outra, e vamos desprezar essa a um detrimento de olhar ou de prioridade ao momento. Então, nós não podemos amar, por exemplo, a Deus e as riquezas, ou os bens, ou qualquer outro tesouro que nós colocarmos na nossa vida. Então nós precisamos estabelecer prioridades, e a nossa prioridade precisa ser Deus. A renúncia precisa sempre ser em busca das coisas maiores, que são coisas de Deus. A nossa missão, tomar a nossa cruz, precisa ser mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida, porque as coisas de Deus precisam ser as mais relevantes. Quando a gente entende esse versículo 27, a gente consegue entender o versículo 26, porque o versículo 26 retrata exatamente, se alguém vier a mim, e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Porque para ser discípulo de Jesus, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, como a coisa mais importante da nossa existência. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, nós temos como idolatria, porque nós vamos objetivamente celebrar mais, valorizar mais do que a Deus. Qualquer pessoa, qualquer coisa que possa ocupar a primazia da nossa vida, gera uma distorção dos nossos valores eternos. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos ter Ele como a coisa mais importante da nossa vida. E aí eu faço essa pergunta para você: a coisa mais importante da sua vida é Deus? Veja, não é igreja, não é religião, não são as coisas aqui na terra que nós, entre aspas, podemos fazer para Deus. A pergunta é muito aberta e ela é muito direta. Você tem a Deus como a referência maior para a sua vida? O que é mais importante para você? Você responde a Deus assim com toda sinceridade? Se eu fosse fazer uma enquete nessa manhã, quantos por cento da nossa igreja diriam isso? Então, para não contrariar uma expectativa natural em que as pessoas dizem isso, que Deus é a coisa mais importante das suas vidas, eu quero provar isso, mas também não vou fazer uma enquete para isso, mas eu quero levar a sua consciência a seguinte questão: no seu dia, você coloca Deus como o primeiro lugar, dando tempo, o tempo mais importante do seu dia é para Deus? Se não for para Deus, você tem uma questão a resolver aí. Segundo, no seu dia,
você consegue pelo menos uma vez dizer: Deus, o que o Senhor pretende fazer da minha vida nesse dia? Qual é o teu propósito para a minha vida nesse dia? O que o Senhor quer de mim hoje? Se você não faz essa pergunta, você precisa repensar a sua primeira resposta. Terceira e última questão: você ao longo do seu dia consegue ouvir Deus falando ao seu coração os desígnios dele para você? E você consegue obedecer Deus na sua vida, naquele dia? Deus fala para você e você consegue ouvir isso, e você consegue praticar. Nós estávamos agora há pouco falando na classe de batismo sobre movimentos que Deus estabelece ao nosso coração e que nós estendemos a outros. Deus fala através de um versículo à minha vida, e a reflexão e o recebimento dessa palavra para a minha vida é tão grande que eu compartilho naturalmente. Por exemplo, uma pessoa chega para mim e diz: você está meditativo hoje, reflexivo, calado, e então eu tenho uma oportunidade de dizer o texto que Deus me falou e que Deus ministrou para mim, dizendo a ela que eu estou refletindo sobre isso, e refletindo já sobre respostas que Deus falou ao meu coração. E eu, contagiado por essa palavra de Deus, pela experiência com Deus, divido essa pessoa, essa experiência, compartilhando com ela o texto da palavra de Deus e o sentimento que eu tive com Deus. Consequentemente, a bênção que eu recebo, através desse tempo com Deus, eu também repasso, compartilho, para que o outro possa também ter a sua experiência a partir dessa referência de Deus. Você consegue viver isso no seu dia a dia? Porque às vezes a gente fala: não, de fato, a coisa mais importante para mim é Deus, mas eu não consigo ter tempo para Deus, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo ver Deus na minha vida. Então alguma coisa está errada, eu preciso repensar isso. Às vezes nós colocamos alguns valores, e uma escala de valores, e nós sempre começamos com Deus. O que é mais importante na sua vida? Deus. Depois o casamento, depois os filhos, e depois o Vasco. A gente tem as ordens, né, de prioridade. Antes, algumas outras coisas mais importantes. Mas dentro disso, no nosso olhar da vida e da história, de fato, sinceramente, nós acreditamos nesses pontos de valores? Nós hierarquicamente reconhecemos como ponto principal Deus e essas outras coisas? Porque às vezes somos falhos no segundo, no terceiro, no quarto. Se nós somos falhos, será que nós não somos falhos no primeiro? Ou será que não somos falhos em sequência? Será que não existe alguma coisa que é só falada, mas não vivida por nós? O discipulado precisa evidenciar Deus como essência para a vida. O discipulado precisa revelar Deus como a notoriedade da própria vida. Nós não podemos ser vistos somente o que somos, a identificação do que nós vivemos, nosso nome, a nossa imagem. Nós precisamos revelar Deus em nós. Então as pessoas não podem nos ver e só nos ver. As pessoas, quando nós somos discípulos de Deus, precisam ver Deus em nós, além de nós. E se por preferência, mais Deus, e antes de tudo que é nosso, Deus, para depois nos ver. Então, os nossos movimentos para com as pessoas precisam ser: Deus chega antes do que o meu nome, Deus chega antes do que a minha aparência, Deus chega antes do que a minha decisão, Deus chega antes do que a minha conversa, o meu conceito, a minha ideia, o meu objetivo, o meu plano. Deus precisa chegar antes de todas as coisas. Quando nós somos discípulos de fato de Deus, isso acontece. Deus vem antes e depois vem as outras coisas. As pessoas veem Deus em nós, depois nos veem. E essa dinâmica não é fácil sobre a nossa vida, a nossa história, porque a nossa tendência é sempre nos apresentar, ou sempre nos colocar primeiro. E se pudéssemos,
nós assumiríamos agentes secretos de Deus no mundo de hoje. E às vezes a gente acha que somente em países muito fechados, como a Coreia do Norte, ou a China, ou em alguns países africanos como a Nigéria, que as pessoas precisam ser agentes secretos ali, não podem revelar que são cristãos ou evangélicos cristãos. Mas no mundo de hoje, isso está meio que concebido inconscientemente. Nós não conseguimos revelar que somos cristãos. Por quê? Nós não conseguimos estar na onda de alguns amigos, nós não conseguimos estar junto a alguns agrupamentos, porque essas pessoas se fecham a essa caretice de ser cristão evangélico, de poder ter um compromisso com Deus. E por mais que por outro lado é um modismo ser cristão evangélico, a dinâmica de viver essa condição, de praticar esse valor, não é. Porque falar, identificar, se apresentar é fácil, mas assumir isso é complicado. Há alguns anos atrás, uma pessoa de sucesso no Brasil assumiu publicamente que havia se convertido e passou a fazer parte dos arraiais das igrejas pelo Brasil e o mundo afora de língua portuguesa. E ele conseguiu reconstruir o seu sucesso e o seu padrão de vida com essas entradas nas igrejas e essas participações nas igrejas. E houve uma situação difícil na sua saúde. E ele, nessa situação vivida, precisou confessar que ele não estava vivendo com a sinceridade de uma fé voltada para Deus, e que aquilo que ele fazia, suas apresentações, de fato não eram dirigidas e plenamente por Deus, porque ele as fazia para poder reapresentar e realcançar um status e uma referência social que ele precisava para sobreviver. Isso foi um escândalo no contexto geral. Como essa pessoa cantava daquele jeito, ou falava daquele jeito, ou exercia tal situação? Como é que ele declara agora que aquilo tudo era falso, não era verdadeiro, não tinha um consumo para o Senhor? Graças a Deus ele foi sincero. Até porque muitas vezes, sem o discernimento do Espírito Santo de Deus, a gente não sabe quando uma pessoa só está cantando, só está falando, e quando ela está sendo usada por Deus. Porque o conteúdo entre um ponto e outro, às vezes é o mesmo, mas a unção de Deus é diferente. O emocional pode ser impactado por uma expressão mais firme, mas ela não alcança a alma, porque a palavra de Deus alcança o mais profundo da nossa vida. Então, pode-se usar a oratória para poder fazer o emocional ser abalado, mas só com a unção da palavra de Deus para atingir a nível de alma. Então, nesse contexto, nós podemos fazer as pessoas chorarem, mas o choro pode só durar uma noite, e a alegria não chegar de manhã. Porque quando é de Deus, e a visão é de Deus, e a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E o contexto dessa direção não é de enganar a redutos evangélicos cristãos, mas de fazer e comprovar o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, nesse contexto geral, nós precisamos entender que na dinâmica da vida, o que eu falo, sendo de Deus, tem poder, tem força, tem graça, tem transformação. Então, eu posso dizer que Deus é a prioridade antes da minha esposa, antes dos meus filhos, mas de fato é? Será que eu consigo de fato dimensionar isso? Eu preciso pensar sobre essa situação. Terceira e última questão que esse texto me dá a entender para ser discípulo dele, está quase no fechamento dessa fala, versículo 33. Todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Então, dentro disso, me antecipei um pouco na fala do primeiro ponto, de que quem não leva a sua cruz, não toma a sua cruz, não segue a Jesus, não pode ser o seu discípulo. Quem não renuncia a todos os aspectos que tem. Veja, os recursos financeiros é uma parte. Às vezes a gente só pensa no financeiro, e o financeiro, ele tem
toda a dimensão de equivalência, como algumas outras coisas que a gente coloca como mais importante. Pode ser um time de futebol. Tem muita gente que faz isso às vezes, coloca a coisa mais importante. Tem pessoas que fazem isso na política, coloca como a mais importante. Tem pessoas que fazem isso com alguns objetos, que centralizam nas suas casas como uma coisa mais importante. Tem pessoas que fazem isso com lugares. Há pouco tempo atrás eu conheci uma pessoa que ela viveu uma desilusão amorosa como é que eu diria, num restaurante. Ela tomou um fora da pessoa que ele amava muito, e toda vez que ele passava naquele lugar, ele se sentia mal, e aí ele tinha recurso, foi lá, comprou aquele lugar, desfez tudo aquilo ali, e fez um trabalho social, e aí toda vez que ele passava ali, ele não lembrava mais daquela desilusão vivida e passada, mas a comunidade ficou muito feliz com o gesto dele, e um dia fizeram uma placa para ele, ele me procurou e disse assim: o que eu vou fazer? Recebe a placa. Mas eu não fiz isso para a comunidade, eu fiz isso só para quebrar uma lembrança ruim da minha vida. Tem um bônus quando você faz as coisas mesmo com um pensamento adverso. Usufrui desse bônus. E a grande questão é que até hoje as pessoas lá valorizam isso. E que bom que ele transformou aquele lugar de penumbra numa quebra de uma expectativa para um movimento que agrega aquela comunidade. Ele transformou o mal em bem. E só ele e eu sabemos da razão disso. Mas a grande questão é que às vezes nós não sabemos o que está por detrás de algumas atitudes, de algumas decisões, de algumas escolhas, de algumas palavras das pessoas. Mas Deus sabe. E o ponto central é que, se é para ser discípulo dele, ele sabe o que é que está por detrás de cada coisa que nós vivemos e fazemos. Eu não preciso ser muito inteligente para saber que declarações de amor de hora em hora da Sofia para mim, de ontem para hoje, tem um resultado por detrás. Você não precisa ser tão inteligente para saber que algumas coisas que batem à tua porta, ou que estabelecem referência para você, tem uma outra conotação. Nós precisamos entender que Deus está além da nossa capacidade, nos conhece perfeitamente. Ele sabe o que está gerando em nós o sentimento e a nossa ação, nosso movimento. Então, nessa noite, nós precisamos entender que para ser discípulo de Jesus, nós precisamos tomar a nossa cruz, assumir a nossa missão. É difícil para nós, é complicado para nós, mas Deus estabelece isso entendendo que nós podemos fazer isso e que isso vai gerar um resultado maravilhoso na frente. Segundo, que nós precisamos ter a Ele como prioridade, como a coisa mais importante. O nosso amor precisa ser plenamente para Ele. E a terceira e última, renunciar ao nosso eu e a todas as coisas que nós temos, todas as coisas, e colocar Deus acima de todas essas coisas. A minha pergunta é, mediante esse texto e essas considerações, qual é o nível de resposta sobre a pergunta: você é ou não discípulo de Jesus? A sua resposta está mais para sim, no mais ou menos, ou está encurtada porque você está percebendo que está com dificuldade de assumir que é discípulo de Jesus, porque você não tem conseguido desenvolver estas esferas na sua vida. Nós podemos tomar uma decisão nessa noite, e nós podemos mudar o efeito da nossa vida, da nossa história, a partir dessa decisão. E a decisão nessa noite, ela precisa percorrer esses 3 caminhos, para chegar no caminho central. Nessa noite, você quer assumir que os propósitos de Deus para você são para você, que essa cruz que você está carregando, ela não é mais pesada do que você consegue, ela é suficiente, porque Deus permite, porque sabe a sua capacidade, e as lutas pelas quais você está passando, e as circunstâncias que você tem enfrentado, não estão além da sua força. Deus está permitindo isso porque sabe da sua força, sabe que você é capaz. Ele está permitindo porque Ele tem algo maior a cumprir na sua vida, na sua história daqui a pouco.
Ele tem um controle de todas as coisas. Você quer crer nisso e quer descansar no Senhor e parar de murmurar, reclamar e fiar e confiar e entregar e estender a sua fé e a plenitude da sua confiança no Senhor nesse sentido? Segundo, você entende que amar a Deus sobre todas as coisas é um ponto de partida da fé cristã? Nada pode ser comparado a Deus? Você entende que não tem como dividir o mesmo espaço? Um amigo meu, há uns anos atrás, professor de língua portuguesa, convidou um pedreiro para poder fazer um acerto na casa dele, e o pedreiro, tentando agradar ao professor de língua portuguesa, foi falar: este espaço, ele é muito pequeno para aquilo que precisa ser feito aqui. E ele falou mais espaçadamente, como que falando perfeitamente para o professor de língua portuguesa. E ele começou a perceber a partir dali que toda vez que ele ia se dirigir para o professor, ele falava mais pausadamente, porque ele achava que falando mais pausadamente, ele falava mais perfeitamente a língua portuguesa. Mas um dado momento, ele foi incrementar a fala dele com o professor de língua portuguesa, e então ele falou assim: esse espaço que nós estamos vivendo aqui, ele é exiguador. Uau! E aí o professor de língua portuguesa disse: o que você entende por exiguador? Ele disse: tanto quanto o senhor. E até hoje ele não respondeu a pergunta. E a grande situação é que às vezes nós falamos bonito para Deus, mas não sabemos o que falamos. Nós não temos ideia do que seja isso de fato. E nessa noite, Deus não espera palavras bonitas simplesmente de você. Ele quer ouvir na sua linguagem, do seu jeito, o seu sentimento, a sua fé, a sua busca. E por último, renunciar a algumas coisas para Deus precisa ocorrer, porque do jeito que está, você tenderá a renunciar a Deus para ficar com essas coisas que você tem. É importantíssimo você validar isso na sua vida. E nessa noite, eu queria concluir essa palavra fazendo novamente essa pergunta: você é ou não discípulo de Jesus? Qual é a sua resposta? Baseado nesse texto e nessas considerações. Eu quero orar neste momento. Eu quero pedir ao Senhor que fale de forma direta ao nosso coração. E eu vou pedir ao pastor Roberto para vir aqui, ele vai fazer uma segunda oração. E nessa primeira oração, quero pedir pelo seu coração, para uma decisão importante nessa noite. E eu quero fazer um apelo, de 1 minuto, depois dessa oração, para a sua vida e para a sua história. Senhor, nós acreditamos na plenitude do Teu Santo Espírito, na indicação e no convencimento do Teu Santo Espírito. Aqui estamos todos nós, plenos na nossa consciência, aptos às nossas decisões. Esse é um momento diferencial para aquilo que nós viveremos para o nosso futuro. Por isso, ministra-nos, para que possamos tomar a decisão correta neste momento, para a nossa vida e para a nossa história. Nós precisamos ter nesta noite o entendimento e o valor desta palavra, para que sigamos, a pratiquemos e possamos ter o efeito e o resultado consequente sobre a nossa vida aqui na terra e para sempre no céu. Ministra-nos, em nome de Jesus. Amém.